Agora eu quero entregar uma palavra para vocês. Posso? Posso? Essa madrugada Deus me deu uma palavra e eu vou entregar aqui. Não vou demorar o culto por causa do sol, mas vou entregar o que Deus mandar e eu sei que você vai sentir a palavra dele tocando no teu coração. Amém, ovelhas queridas? Lá atrás, todo mundo está me ouvindo? Lá atrás, cadê a equipe? Está ouvindo lá atrás direitinho? Está ouvindo? Inclusive eu quero falar aqui, registrar aqui, toda essa organização da empresa Non-Stop, que está na organização do evento Visita do Profeta, e é visível que esse ano está bem melhor, bem mais organizado. É ou não é? E estão de parabéns, estão de parabéns. Gostaram da estrutura? Quem gostou da estrutura? Está muito bom, glória a Deus. Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos e declarasse assim: palavra de Deus, palavra viva, fala comigo, em nome do Senhor Jesus. Eu escrevi algumas coisas aqui essa madrugada, nem sei se eu vou ler o que eu escrevi, mas eu vou ler aqui a palavra. A Bíblia diz no livro de Lucas 19: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Quem está alegre hoje por ter Jesus na sua vida? Ele desceu com toda a pressa, aleluia, e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam. Sabe o que é murmurar, né? Reclamar, dizendo que ele, se referindo a Jesus, se hospedou com um homem pecador. Entremente Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que este também é filho de Abraão. Dá um glória a Deus. Ovelhas, como eu disse, eu escrevi aqui algumas coisas essa madrugada, não sei se eu vou ler, mas eu vou deixar aqui, porque foi coisas desse texto que eu estava lendo, de Zaqueu. Eu quero falar, eu pontuei sete verdades desse texto. Eu fui em Israel, agora eu gostaria que vocês só deixassem eu pregar, por favor. Eu fui em Israel, e foi de lá que eu trouxe o mezuzá, que eu uso, e que você recebeu. Quem recebeu o mezuzá? Paz, proteção e prosperidade. E quando eu fui em Israel pela primeira vez, o guia me levou em um lugar e disse assim: foi numa árvore como essa que Zaqueu subiu. Claro que não foi a árvore que ele subiu, foi uma árvore como essa. E quando eu olhei para a árvore, eu falei: como ele subiu nessa árvore? Porque quando você for em Israel, já estou profetizando, você verá que é uma árvore diferente, é uma árvore cheia de espinhos. Você vê que para buscar Deus tem as suas dificuldades. Quem diz que é fácil buscar Deus, não é. Tem que negar muitas vezes a sua própria vontade. É ou não é? Não é fácil. Às vezes alguém faz o mal para você e a sua vontade humana, hein, Jorge? A sua vontade humana é de revidar o mal. Às vezes você é injustiçado e você quer falar, você quer revidar, mas Deus diz assim, ó: se cale,
Porque eu não faço vingança, eu faço justiça. Às vezes a nossa vontade é uma, a vontade de Deus é outra. Fazer a vontade de Deus não é fácil, mas acredite, sempre que você fizer a vontade de Deus, o final vai ser vitória para a tua vida. Zaqueu sobe em um sicômoro, uma árvore, se você depois pesquise, é uma árvore muito difícil de subir. E Zaqueu subiu naquela árvore para ver quem era Jesus. E Jesus passou. Quando Jesus passa, ele faz assim, ó. Não foi Zaqueu que chamou Jesus, foi Jesus que chamou Zaqueu. Jesus disse: Zaqueu, você acha que eu não estou te vendo? Sei teu nome, teu sobrenome, te conheço desde o ventre materno. Desce depressa. Declara com o bispo, diga: depressa. Desce depressa. Porque hoje eu quero. Não foi Zaqueu que convidou Jesus, Jesus se convidou. Eu quero, me convém, é a minha vontade hoje estar na tua casa. Zaqueu desceu a toda pressa e com muita alegria. A Bíblia diz que Zaqueu desceu a toda pressa com muita alegria. Mas sabe o que aconteceu? Nesse texto eu vejo dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. O primeiro, um que é pecador, que é Zaqueu. Quem é pecador aqui? Levanta a mão. Todos nós. Abaixo desse céu, todos são pecadores. Nesse texto aqui eu vejo dois tipos de pessoas. Um que é pecador, um que sabe que é pecador, um que sabe que é falho, um que sabe que tem erros, que tem as suas limitações e que precisa de Deus. Quem aqui você reconhece que você precisa de Deus? Quem aqui você reconhece que a cada dia você precisa melhorar como um ser humano? Eu vejo dois tipos de pessoas nesse texto. Um que era pecador, que era falho, que reconhecia o seu erro, que era Zaqueu. E eu vejo outro tipo de pessoa, que eram os religiosos, que eram pecadores também, que eram falhos, mas o problema do religioso é que ele se acha santo. O religioso é aquele que só porque frequenta uma religião, uma igreja, ele acha que ele é melhor do que você. E às vezes ele faz coisa que até o diabo duvida e se esconde atrás de uma placa de igreja ou de um título, de um rótulo. Você concorda comigo ou não? Então, e eu quero dizer que Deus não tem nada a ver com religião. Deus é Deus. E se você vê alguém errar, fazer alguma coisa, isso é coisa de homem. Deus é perfeito. Quer que eu fale mais? Se você ler a Bíblia, eu já vi pastores dizendo assim, e os religiosos falaram mal de Zaqueu. Ninguém falou mal de Zaqueu. Falaram mal foi de Jesus. Os religiosos não falaram mal de Zaqueu, falaram mal de Cristo e disseram: como é que pode? Ele vai para a casa de um pecador. Aí eu pergunto a você, se falaram mal de Jesus, santo, sem pecado, Deus, tu acha que não vão falar mal de você? Tu acha que não vão falar mal de você? Se não acharem um motivo, vão inventar. Se não acharem um motivo, vão inventar. Eu não quero ser um religioso. Eu quero ser um filho de Deus. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. A Bíblia diz que Zaqueu, ele foi para aquele lugar sozinho, mas ele voltou acompanhado de Cristo. É como eu disse, você veio só, mas você volta hoje acompanhado do Senhor Jesus na sua vida. Entenda uma coisa, ovelha querida. Nós estamos vivendo uma era dos juízes, ainda mais nessa era digital, dos juízes digitais. Antigamente, eram os juízes de janela. Pergunte aí o que é isso.
Os juízes de janela eram aquelas pessoas fofoqueiras que ficavam na janela assim, ó. E aí uma pessoa passava, oi, cadê um pastor? Vem aqui, Lucas, vem aqui. Uma pessoa passava, deixa eu ver outra pessoa aqui. Vem aqui, Emerson, por favor, vem aqui. Os juízes de janela era assim, ó. Uma pessoa passava, passa devagar aqui na frente, olhando para cá. Oi, tudo bem? Como é que tá? E o filho, tudo bem? Não presta. Tá devendo a todo mundo. O agiota quase tirou a vida aí esses dias. Eu ouvi dizer, ó, isso é um demônio, viu? Eu ouvi dizer. Disse que, isso é outro demônio, disse que, é ou não é? Antigamente eram os juízes da janela, hoje são os juízes digitais. Alguém pega a vida de alguém, a notícia coloca, todo mundo sai replicando como se fosse verdade, julgando, metendo pedra, é ou não é? Colocando a vida de uma pessoa no fundo do poço, aí depois quando vai ver o estrago já está feito. Hoje nós estamos nessa era, as pessoas precisam parar de perder tempo olhando para a vida dos outros, porque eu não consigo mudar a vida de ninguém, eu só consigo mudar a minha vida, você só consegue mudar a sua vida. O religioso é aquele que quer mudar a vida dos outros, mas não olha para ele. O filho de Deus é aquele que quer mudar a si mesmo, é aquele que quer ser melhor a cada dia. O que o outro faz não me importa, ele vai prestar conta é a Deus, não é a mim. Quem concorda aqui, levanta a mão. Eu quero começar o meu dia orando, terminar o meu dia agradecendo. Se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar ninguém. Eu quero ser a cada dia uma pessoa melhor. A Bíblia diz que estava Zaqueu e Jesus Cristo ali, e de repente Jesus sem falar uma palavra, Jesus sem falar uma palavra. Nosso maior testemunho são nossas ações. As suas ações falam de Deus por você. É verdade ou não é? Zaqueu levanta e diz: Senhor, eu resolvo. Tudo começa nisso, quando você resolve. Esse ano de 2026, você quer que seja um ano abençoado para você? Então você tem que colocar isso no seu coração. Eu resolvo ser uma pessoa melhor. Eu resolvo não ficar mais julgando ninguém, porque eu sou falho como todo mundo é. Eu não vou perder tempo olhando a vida de ninguém, eu vou cuidar da minha vida. Eu quero ser uma pessoa melhor. Se eu perco tempo olhando para a vida dos outros, eu não ando, eu não prospero. Veja que o invejoso, o fofoqueiro não prospera, porque ele perde tempo falando da vida dos outros. Eu resolvo a cada dia ser uma pessoa melhor para mim, para minha casa, para minha família, para as pessoas que eu amo e para pessoas que eu nem conheço, que Deus colocar na minha vida. Eu resolvo. Declare: eu resolvo. Eu resolvo ser um pai melhor. Está com a sua esposa, olha aqui, eu tenho observado isso. O marido está com a esposa fala, o marido está aqui no celular fica. Olha nos olhos dela, olha nos olhos dele. Eu resolvo ser um pai melhor. Eu vou dar a atenção que meu filho merece, porque a vida passa rápido. Eu resolvo ser uma pessoa de Deus. Eu resolvo ser uma pessoa quebrantada. Eu resolvo ouvir a voz de Deus a cada dia. Vão ter os julgadores, sempre existiram e sempre existirão, mas aquele que nos escolheu, ele que nos justifica. Ano passado, olha aqui para o seu bispo. Ano passado disseram assim sobre o nosso canal do YouTube: os números são falsos. Quem ouviu isso?
Calado eu estava, calado eu fiquei. Os números são falsos, fakes. Só que naquela mesma época o próprio YouTube me chamou para me dar uma placa de 50 milhões de inscritos. Mas o que eu quero perguntar às pessoas que disseram e disseminaram que os números eram falsos. Os números no YouTube eram falsos, ok. A pergunta que eu faço: e essas pessoas que estão aqui são falsas? E essa multidão que está aqui é falsa ou é verdadeira? Essa multidão que está aqui é verdade ou é mentira? Mas sabe qual é o problema? A perseguição não é sobre os números. A perseguição não é sobre os números que eu tenho. A perseguição é sobre a mensagem que eu carrego. A perseguição é por causa dessa mensagem. Eu digo sempre: quer ter inimigos? Pregue a palavra de Deus. Tem gente que se incomoda. Tem gente que se incomoda quando o nome do Senhor é glorificado. Mas continuará sendo glorificado. Eu continuarei falando de Deus sem falar de religião. Esses dias fomos fazer uma doação. Várias pessoas vieram, Natal, cesta básica e frango, para ter uma Natal melhor. Aí depois veio, quase por último, uma senhora de outra religião, matriz africana. E ela veio com muita gratidão, me deu um abraço e eu retribuí. Eu senti a gratidão naquela senhora. E eu esqueci, passou. Isso foi para a internet. Nós postamos, outras pessoas postaram. E uma pessoa que vive dentro da igreja, porque eu olhei o Instagram dela, a pessoa comentou assim: que comunhão tem luz com trevas? Isso é coisa de gente religiosa. Às vezes aquela que recebeu o abraço está com o coração mais puro do que aquela que vive dentro da igreja, chamando os outros de trevas. Isso é ser religioso. Eu não quero ser uma pessoa religiosa. Eu quero ser uma pessoa de Deus, que estende a mão, que abraça, que sabe que o outro é tão falho quanto eu e precisa de misericórdia quanto eu. Quem entende aqui, levante a mão. Ou então levante o guarda-chuva.